Olá, pessoal. No momento eu não posso falar com vocês, está terminando o vídeo que o Lércio está passando. Não, estou brincando. Se os caras soubessem o que você está vendo aqui. Verdade. Tua aula de matemática. Bom, não, bacana, depois a gente brinca de golfe. Isso, Dona Oswaldina, hoje, agora Oswaldina tá de óculos, a Oswaldina tá de óculos. A coisa está séria, o assunto está... Agora ela vai pensar, vai refletir sobre... Ela vai para as relações de paz aqui nessa tribuna, Ela certo? vai para o Tratado de Westfália. Porque Oswaldo tem que ser Tratado de Westfália, né? Oswaldina. A gente tem que pegar a camiseta dele e colocar, assim, escrever Oswaldina. Você está pensando, mas você, em vez da aula, fica pensando em maldade, esse tipo de coisa. Maldade a gente deixa no intervalo, eles não precisam ficar sabendo. Bom, vamos lá. Povo, daí assim, hoje aliás, eu tô ficando com medinho, assim, porque eu já devo ter passado por todos. Por que essa questão as duplas, entende? Não, pelas duplas. Entende? Eu tô achando que é o começo do fim, entende? Ninguém mais está aguentando, passei mais uma. Não, mas o Oswaldo não dá, a ideia era trocar o Oswaldo. Então tá, beleza, no então. Caso. Então tá lá, não muda aí não, porque eu gosto desse controlinho que você não sabe usar. Então, professor Carlos Coruja, eu, professor Laércio, professora Regina, bom, tudo bem. Tema da aula de hoje. Ô Laércio, é o seguinte, eu não sei se acontece em geografia, mas assim, as matérias que normalmente caem no Enem em matemática são do primeiro, segundo ano, quase nunca do terceiro. No terceiro é uma revisão de todos. Na matemática não, ele tem os conteúdos diferentes. E normalmente no ensino fundamental. Daí assim, é muito difícil de você pegar uma matéria mais específica de ensino médio. É difícil, entende? Se cobra aquele negócio, a gente já até falou sobre isso, se cobra a ideia geral. Então você vai conversar com os caras assim, a ideia de área, a ideia de várias teorias que você tem assim, que todo mundo conhece, são simples, beleza? E daí assim, essa, estranhamente, é uma matéria que quase não aparece. Bom, é que eu não sei se essa é a realidade, mas é muito mais importante eu saber juros compostos, que em tese é lá das séries iniciais, do que ou aprende onde juro composto. Exatamente isso. Quando nós estamos fora do ar faz 15 minutos, acho que daqui a pouco volta a gravar. É isso. Na verdade, assim, juros simples você aprende na sexta série, que hoje é sétimo ano, e juros compostos é na oitava série. Que hoje isso é mais importante do que, por exemplo, sim, você vai usar no dia a dia. O cosseno e o disseno. Não que você não tenha que saber cosseno e sei lá o quê. E caíram umas 2, 3 vezes só no prova do Enem. Agora, juros compostos é fundamental. A pessoa tem que ter uma noção como é que funciona desde uma bolsa de valores a uma caderneta de poupança. Certamente. Então, e figuras geométricas. Agora, figuras geométricas é fundamental. É impossível você falar em matemática sem você pensar na tua volta, né? Então, assim, sim, tudo que está à tua volta... Tudo é geometria. Seja o desenho de uma cidade. As cidades planejadas têm desenhos geométricos. O pessoal fez uma votação lá e falou assim, vamos cortar tudo que é feio da aula, agora só está o quadro. Só está o quadro. Mas também sei que essa camisa amarela tem que usar óculos escuros. Vamos lá, vai. Questão 69, olha que bonitinho. Um aluno registrou as notas bimestrais de suas disciplinas numa tabela. Está lá. Ele observou que as entradas numéricas, nossa, entradas numéricas é um termo assim hiper, super, mega técnico, tá? O que é uma entrada numérica? Não, quando você coloca um valor naquela tabela. Não, colocou o valor na tabela, entende? Sopa de números. Mas é aí que tá, e nem de vez em quando tem umas bobeiras dessas. Uma hora ele é muito prático, muito popular, daqui a pouco ele vai para um troço assim, mas tá lá. Sopa de letrinha e sopa de números. Então, formava uma tabela 4x4. Ela é um jipe, né? Ela não atola. É isso. A última vez que, eu acho que tem uma figurinha lá, o cara tava com um jipinho. E daí, assim, você e o Picasso, mas não, pare com isso, vai, não enche saco. A criatura tava com um jipe lá, ele parou do lado de uma escolinha, daí tava escrito assim, 4x4. Daí passou uma criancinha ali do lado, pegou esse, igual a 16. Bom, então, uma tabela 4x4, ó. Boa. 4 linhas, olha que bonitinho. A única coisa que você tem que saber de matrizes aqui é que tudo em matrizes, o primeiro é sempre linhas e depois colunas. Eu acho assim, eu já briguei 1 milhão de vezes, vamos ver se voltamos ao ar, ó. É que eles pegaram um pedaço de isopor e colocaram aqui na frente. Acho que a tua camisa amarela é a propaganda da camisa branca, amarela dele, chroma key? Que tirou a tonalidade da... É verdade. Os Smurfs ficam azulzinhos aqui atrás. Essa gemada, esse modelo gemada. Tá, ó, daí é o seguinte, eu pego e brigo com os alunos, o cara não sabe o que é linha e o que é coluna. Daí você imagina a linha do horizonte. Vertebral. Imagina a linha do horizonte assim. O sol aparece de lado. Cara, você não pode errar um troço desse, cara. Linha, coluna, bicho. O cara vai estudar história, colunas jônicas, colunas dóricas. Como é que você vai pensar no prédio da Federal do Paraná, por exemplo, assim, com as colunas de lado? Não tem como, cara. Como é que o cara erra um troço desse, ó?
Bom, Não, é só sobre o efeito da alfafa. então, vamos lá. E que poderia calcular. Então, assim, essa tua matriz aqui, na verdade, é aquilo que você já viu 1 milhão de vezes. É o teu boletim. Essas são as entradas 4x4. Então, você tem, assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre e 4 matérias. Assim, ó, a sua, assim. Ó, na tua, os caras vão bem. Essas matérias vagabundas, os caras... Se tem aula comigo, vai bem. Ó, eu não vou nem contar a minha. Fazem questão que nunca cai. Pô, o que aconteceu? Não, você eu passou. eu sei usar o controle. Tá. Todas as provas possuíam... Aí que tá. Todas as provas possuíam o mesmo peso. E a tabela que ele conseguiu mostrar é a seguinte. Então tá lá. Bom, para obter a média, ele multiplica... Bom, esquece por enquanto o que ele fez. Como é que se obtém a média disso aqui, o Lércio? Tudo divide, né? Então assim, o que o Lércio falou? Por exemplo, na matéria dele lá, vai somar 8,6 com 6,8, com 7,8, com 9, soma isso daqui e divide pelo quê? Pelo número de... Vai dar 8 e um pouquinho, né? Acho que tem um 6,8, vai dar 8 e pouco, tem uma tendência. Então assim, isso é média. Soma tudo isso aqui e divide pelo quê? Pela quantidade. Ok, Lércio? Daí assim, e agora vem o técnico do troço, que eu não gostei muito também. Ele fala o seguinte, para você achar a média, você multiplica aquela matriz por uma dessas. Então assim, povo, o que você tem que lembrar de matriz? Bom, essa aqui é uma matriz 4x4. 4 linhas. 16. É igual a 16. 4 linhas, tá lá. E 4 colunas. Beleza? Vamos só para pensar. Essa aqui é uma matriz 1x4. Uma linha e 4 colunas. Essa é uma matriz. Uma coluna. Na verdade, 4x1. 4 linhas e uma coluna. É isso aí. Essa aqui é uma matriz, mesma coisa. 4 linhas e uma coluna. Essa aqui também é 1x4 e essa aqui também é 4x1. É o seguinte, a operação de multiplicação de matrizes é tão difícil que quando você vai aprender no colégio, o professor divide em 2 fases. A primeira fase é assim. Primeiro antes e pós-matriz. Não é coisa de shampoo, nhongo. Ó, ele faz o seguinte, primeiro ele vai mostrar assim, quando é possível, e a segunda fase assim, se for possível, como é que eu opero. E se não der, pule pela janela. Ótimo, ó. Povo, então assim, ó, na multiplicação de matriz aparece um troço assim. Eu só consigo multiplicar uma matriz M por N por uma N por P. Já traduzo. Primeiro, se for possível multiplicar as matrizes, esses numerinhos do meio tem que ser iguais. Então, assim, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, assim, se essa aqui é uma matriz 4x4, eu só consigo multiplicar uma matriz 4x4 por alguém que comece por 4. Tem que ter o mesmo número. Então, assim, alguém que comece por 4. Não pode ser essa. Não pode ser essa. Pode ser qualquer uma das 3 ali embaixo. Agora, mesmo você não sabendo matéria, eu vou fazer você resolver essa coisa. Quer ver que bonitinho? Agora sim. Vou pegar a calculadora, peraí. Não, vamos pegar a calculadora aqui. Diga. Você sabe como é que se multiplica matriz assim? Multiplicação de matriz é uma coisa assim. Você pega uma linha inteira da primeira matriz e multiplica por uma coluna inteira da segunda. Toda linha vezes a coluna. Uma linha inteira por uma coluna inteira. Vamos lá, por exemplo, lá daquela lá, então. Uma linha assim, inteira, cadê? Agora sim, ó, veja o que você quer fazer. Eu quero fazer assim, eu quero somar todos esses valores e quero que divida por 4. Por qual você imagina que você vai ter que multiplicar? Deixa eu até apagar para ver se fica bonitinho. Então, ó, só pode ser uma das 3 de baixo. Pode ser essa coisa, pode ser essa coisa fofa, pode ser essa coisa fofa. E aí? A letra D? Tô chutando errado? Tô chutando. Tá, mas assim, sabe por que você não se ateve? Isso aqui, ó. Eu tenho que pegar e dividir por 4, então olha que bonitinho. Como tem é que eu a letra E, então. Porque você vai pegar a matriz inteira e vai multiplicar por isso aqui. Sim. A matriz inteira e vai multiplicar por isso aqui. A matriz inteira e vai multiplicar... Opa, quando você multiplicar por isso aqui, olha o que aparece embaixo. O 4. Então a tua resposta fofinha é isso aqui. Para eu ter a média. Mas aí, por que... E qual que é aquele problema de ter somado todas as notas e ter dividido por 4? Não, aquilo ali é só para você entender. Porque, na verdade, a matriz funciona assim. Imagine notas assim. A multiplicação de matriz funciona assim. A primeira pelo primeiro. Então, ficaria assim, 60 vezes 1/4. Mais a segunda pela segunda. Ficaria assim, 70 vezes 1/4. Mais a terceira pela terceira. É a linha inteira, mas os que estão na mesma posição. Mais 90 vezes 1/4. Como é tudo sobre 1/4... Era a mesma coisa que você somar toda 7 graus e colocar sobre... mas aí a letra B me confundia se você tivesse problema de linha com coluna. Se você não soubesse quando era possível fazer. Beleza? Sim.
Acertou. Sabe Tá certo. acertei. Eu já sei que eu tô com essa coisa que eles detestam, eu vou ficar aqui atrás escondido. Ó, você viu? Sabia? Ó. Ele se esconde, é verdade. Os caras me mandam voltar. Não gostei do exercício. Facinho demais, né? Não, mas não gostei, que assim, um exercício chato, porque teoria demais. É demais e repito, é importante eu saber juros compostos, regra de 3, né? Dominar bem isso até pro meu dia a dia. Agora me ajude. Agora nós vamos lá. precisamos de alguma coisa decente, ó. O losango. Por acaso aquele desenho, aquela forma no meio ali. É, da Renault, conhece? É bom, acaba lembrando a bandeira do Brasil. É, o rombo. O rombo é bonito, mas o nome é rombo. Ó. Rombo? É. O Rumbo? Aquela marca de roupa? Não, rombo. Não tem nada a ver com rumbo, mané. Ó. Daí, o losango representado na figura 1, tá aí, na figura 1. Foi formado pela união de centro de 4 circunferências tangentes. O professor Laércio, o senhor sabe que... Só porque elas estão se encostando ali... estão triscando, tá dando uma... Estão se exatamente. roçando ali. Se roçando foi meio forte, mas é isso aí, ó. Então tá. Elas têm um ponto em comum, tá? Daí assim, 4 circunferências tangentes de raios da mesma medida. Então olha que bonitinho. Essas duas circunferências aqui xixocam, como disse o professor Laércio. Se chocam? Aonde elas xixocam, elas tangenciam, elas são tangentes. Já foi bom saber que o senhor sabe o que são tangentes, já vai me fazer um... Elas se chocam? Xixocam. Xixocam se escreve bacaninha. Se tocam, se roçam e se encostam. Então assim, e tem uma outra propriedade, sabe, Lércio, que assim, geometria é dose porque ele tem um monte de propriedade. Uma propriedade assim, quando duas circunferências são tangentes... Mas você já marcou o raio ali, ó, aqueles 2 primeiros pontos. Já. Marcou mais um raio agora? Já, mas a propriedade é assim... Só que de caneta ficava bonito agora os outros raios, só que de cor. Meu Deus... Cadê a silver tape aí? Ó, daí assim, quando duas circunferências se tocam, daí a propriedade é assim, os centros e o ponto de tangência estão alinhados. Porque podia ser um troço assim, né? Elas se tocam, você vai falar assim, o centro de uma está aqui, o centro da outra está lá, e esse troço aqui fica meio tortinho. Mas a propriedade diz assim, que se elas se encostam, o centro da circunferência e os pontos de tangência estão alinhados. Por isso que esse troço aqui vai ser um losango, senão dá uma pane. Tá. E daí um hexágono. Bem, ia dar uma criatura com 1 milhão de patas. Bom, o que o Laércio falou é o seguinte, todo mundo tem o mesmo raio, então essa coisa raio. Em japonês é o raio. Raio. Ó, toda vez que o japonês na sala eu apanho. Agora o que a criatura fez? Ó, dobrando-se o raio de duas das circunferências centradas em vértices opostos. Vértices opostos. Um à esquerda, um à direita. Olha o que ele falou. Dobrando-se o raio de duas circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências. Por que não podia ser podia ser o contrário, não podia ser as de baixo e de cima? Podia, mas quem fez o exercício foi ele, ele escolhe aquele que quiser. Daí no mesmo, o resultado seria no mesmo. O gosto é... Daí assim, essa coisa aqui é raio, essa coisa é raio, essa coisa aqui é raio. E o meio fica parecendo um halteres. E aqui fica 2 raios e aqui fica 2 raios. Por que 2 raios? Porque ele falou que dobrou. Vê se está comível, tem. 2 vezes também. Tá certo. Belezinha? Acertou. Daí, obrigado. Vamos embora. Acertou. Daí, e ainda mantendo a configuração das tangências. Elas continuam se tocando, só que ele dobrou. Obtém-se uma situação conforme ilustrada na figura 2. Está aí. Passou daquela figura 1, que todo mundo tinha o mesmo raio, para a figura 2. Você viu que fica vermelho e preto ao mesmo tempo? Porque, ó, dá tempo para... Na câmera também fica assim? Fica lá. Fica. Acho que eles também enxergam assim em casa. Daí... Pô, lá, eu imagino que sim. O ser falante. Você lembra o que era perímetro ou não? Oi? Lembra o que era perímetro? Claro. Diga. É uma área, né? Ó, isso aqui é o perímetro. O perímetro dessa mesa aqui, ou a área dessa mesa. Dá pra falar isso ou não? Estou errado? Não. Na matemática. Errado. Então qual a diferença? O perímetro é o contorno. Tá, então olha, aqui... E a área está dentro do perímetro. E a área é dentro, é isso. Então, é isso. Então tá. Tá bom, você falou isso? Não. Você que não entendeu. Eu falei, você que não entendeu. Povo, então, o perímetro, na verdade, é o que é? A soma das medidas de todos os lados. Mas dentro de um perímetro tem sempre uma área. Medidas... Sim, senhor. Então? De todos os lados. Talvez não. Não tem. Não tem. Espaço abstrato? Você quer ver um negócio? Uma criatura que não tem área? Um anel. O perímetro é o comprimento da circunferência. É só ao redor. Aqui dentro você não tem área. Aí o meu dedo é o quê? Não tem nada. Ele tá fora do dedo. Ele tá louco ali, cara. Ninguém falou. Não é uma área, ninguém falou um dedo com anel. Dentro desse anel aqui. Ninguém falou. Ninguém falou um dedo com anel, tá, ô mané? Ó. Daí. Então.
Agora é o seguinte, ó, o perímetro do losango da figura 2, quando for comparado com o da figura 1, teve um aumento de quantos por cento? Olha o que você falou, lembra que você falou agora há pouco, assim? Drobou. Não, área é legal. Aham. Daí assim, que mais? Porcentagem, juros também é legal. Sim. Daí o cara misturou as duas, numa questão só. Colocou percentagem ali. Mas- Você tem que saber pensar números de formas diferentes. Mas não é E drobô. com unidade diferente. Oi? Não é drobô. Quer Não. ver que não? Mas um raio dobrou. Um raio, mas é o perímetro todo dessa figura. Tá, entendi. Então assim, quer ver que bonitinho? Então no perímetro desse losango. Aí porque aí todos tinham o mesmo tamanho. 4, e 6. o outro lá dobrou. Então, essa coisa tem de perímetro 8 raios. É isso Sim. que eu vou ter que fazer. E daí desses 8, 4 dobraram ali. Mas calcula assim, ó. Eu nem vou pensar no que dobrou, não. Vou fazendo de cálculo de 2 em 2. Agora que bonitinho. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12. Então olha que bonitinho. O novo perímetro agora é 12 raios. O antigo era só 8. Ah, tá. Aí ficou E fácil, agora né? 12. Depende. Acredite se quiser, aparecem umas coisas assim. Quer Mas é ver? percentagem ali. Só você... Como é que você faz? Eu já vi você calculando isso aqui 1 milhão de vezes. De 8 para 12. Assim, quantos por cento você acha que aumentou isso aí? É só eu pensar que 10% de 8 É. são quantos? Você está fazendo muito cálculo. Aumentou... Vamos fazer assim, ó. Vê se você concorda aqui. 8 aqui eu posso... 10% de 8 é 8. Vê se consegue que eu posso fazer assim, ó. 4, 4. Pode ser? Hã? 0,8. Pode ser? Tá, certo. Você está fazendo muito cálculo. Então vamos ver se dá para fazer assim. 8 dá para dividir em duas partes. 4 e 4. Resolvido. 50 e 50. aham. Quando você vai para o 12, por exemplo, ó, eu deveria fazer isso aqui do jeito decente, mas eu sou um picareta. Então, assim, isso aqui dá para construir como... Ninguém notou. Ah, não seja assim. Daí, assim, você pode separar essa coisa em 4, 4, 4. Então, isso aqui seria o da aula, da outra tela, 50%, mais 50%, mais 50%. Bom, se lá era 100%, os dois somados. Ficou fácil. Agora você vai ter 150. E daí a pergunta maliciosa do pessoal é isso aqui, ó. Teve um aumento de quantos por cento? Daí vai a jacuzada que não sabe ler, e fala assim, 150%. Mas E não daí, foi um aumento de 150. exatamente, olha que bonitinho. Ela só aumentou 50. É. Mas o 150 é que somou-se mais 50, é isso? Você sabe como é que você normalmente faria isso? Você faz isso aqui. O quanto que 12 é em relação a 8. Para o pessoal que gosta da regra de 3, eu detesto, mas o pessoal que gosta da regra de 3, então assim, 8 era o total. Então se 8 era o total, 8 era 100%. 12 é X. Daí ele vai lá, resolve isso aqui e vai descobrir que o X é 150%. E daí ele tem que analisar aquilo que aumentou a 50%. É a mesma coisa, quando você for dividir isso aqui, vai dar 1,5. O que significa 1,5? Significa 1, que dá para escrever assim, e mais isso aqui que significa o meio. Então isso aqui era o teu 100%. Quanto que aumentou? 50%. Então assim, e é a coisa mais normal do mundo o cara marcar 150, Lars. Mas sempre vai ter, não é? Mesmo quando vai ter, como vai ter de novo esse ano, todo ano tem a cálculo de escala, tem uma lá que era 150, outra 1.500 e outra... Errou na simplificação. Outra 15 mil. Se você não prestar atenção na unidade, dançou. E daí é aquilo que o Marcos tanto enche o saco. Daí você vai lá e assim, por causa da teoria da resposta ao item, esse é um exercício simples. Ok? Você errou um exercício simples desse. Daí você vai fazer um muito mais complicado, arrebentou o bico, né? Dançou. É. Você vê se não acelera muito esse troço aí, senão A daqui a pouco nós vamos ficar próxima tem contando uma piada nas gravatinha, próximas isso? 1h30 aqui. A próxima tem uma gravatinha ali pra gente responder isso. Gravatinha. Não é gravatinha, você tá no meio? A gravata ali. Eles não entendem nada de A desenho. gravatinha. A gravata ali no meio, não é a gravata? Daqui a pouco, assim, se você começar a correr muito com esse negócio, nós vamos colocar uma venda ali. Não corriam. Nós vamos colocar uma venda e escurecer em cima da dona Oswaldina, daí nós vamos pegar o depoimento dela escondido. Dona Oswaldina Mudar a voz dela. Entendeu? Ó, Ela é o Pato Dono. vamos para a tua gravata lá, então, ó. Vai. Em homenagem ao Laércio, A gravata. Maria quer inovar a sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Em primeiro comentário é assim, a Maria é louca, tá? Existe um negócio de publicidade e propaganda, você sabe Não melhor a do Maria que eu. Louca que nós temos aqui. Não, Maria Louca aqui é legal, o pessoal quer se divertir, mas não vou explicar isso. Maria Louca é uma criatura que tem no centro de Curitiba, se grita Maria Louca, ela tira a roupa. Mas fora isso, não, mas ela está bem velhinha, ela está bem louquinha, ninguém vai se divertir, não se preocupe. Tem publicidade e propaganda, tem um negócio de projeto de produto. E daí, assim, às vezes você vai no mercado e fala assim, nossa, a garrafinha de refrigerante daquele troço lá é feia pra caramba. É feia porque tem um monte de cálculo ali.
tem como você vai colocar o maior volume possível naquilo o peso. ali, como que você vai usar menos plástico para fazer. Eu falei assim, mas por que tem aquela cintura ali para lembrar uma mulher, alguma coisa assim? Não, idiota, o cara pegou e deu jeito de colocar as forças ali no meio. Então assim, você pega uma coisa, imagina uma garrafa de plástico que fosse toda assim. O cara pega e segura aqui no meio. É exatamente isso. O primeiro gole era para cima, né? Você aperta e sai voando. Então assim, tem todo o cálculo para isso. O cara que gosta disso, vai trabalhar com um projeto de produto, é bacaninha. Beleza? Então assim, a Maria, a louca, não a nossa louca, quer mudar as caixinhas dela. Nas imagens apresentadas estão as planificações. Tio Lércio, em geografia tem planificação? Tem, né? Aqui você está vendo o mundo. O mapa, né? O mundo, ele está... Em 3D. Entre aspas, 3D. E não é o geóide, é um globo. E está esférico. Uhum. Quando você vê no livro esticado, aquele mapa, ele está planificado. É só atropelar então e puxar. Que é uma projeção. Na realidade, como esses próprios desenhos ali, uma projeção. Uma projeção de algo em 3D. Mas o nosso é atropelado. Então tá. E as caixinhas ela fez assim. Você já fez caixinha pro teu sobrinho lá, não? Coelhinho? Claro que já. De coelhinho? Claro que já. Então assim, uma caixinha que ele fez é isso aqui, ó. Ela colocou esses dois círculos aqui e um retângulo no meio. Uma outra caixinha. Um freio de chinela havaiana aqui, né? Pra quem conhece, verdade, Daí, assim, essa coisa não é gravata, rapaz. Isso aqui é assim, 2 pentágonos e aqui você tem 5 retângulos em volta. O último ali, para quem jogou Zelda, deve ser a Triforce. Não, tem nada a ver com Zelda. Ó, o último ali tem o quê? 4 triângulos equiláteros. 4 triângulos com todos os lados iguais, aparentemente. Essa aí dá uma caixinha de Toblerone, não dá? Exatamente. Essa visão precisa. Não é caixinha de Toblerone, não é. Mas a ideia, assim, é o fundo daquela caixinha de Toblerone. Aqueles cantos ali. Cara, assim, o Lars que usa moto... Não, é outra coisa. Mas em pensar nas abas... Desculpa aí. Que usa o quê? Eu estava pensando nas abas. Aba? Eu ia falar besteira, mas já falei besteira. Você falou alguma coisa que não era besteira até agora? Não, eu resolvi 2 questões. Tá. Então, assim, quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Tem um geométrico que não é sólido? Tem. Plano. Qualquer coisa que você tenha que não é de 3 dimensões. Viu? Eu falo coisas sérias de vez em quando. Não foi, mas eu respondo às vezes coisas sérias, quando eu sei. Então, olha aqui, Lárcio, é o seguinte, na verdade, assim, o Enem tem cobrado bastante. Vamos lá, filho. Apagar, levante a carca de novo. Vai lá. Acendeu o ponto. Ó. O Enem tem cobrado bastante definição. Então, assim, quando você vai, por exemplo, para a definição de cone no ensino médio, de cilindro, você pega uma coisa assim, cilindro, você pode pegar, por exemplo, um retângulo. Isso pode ser uma coluna? Pode ser uma coluna. Por um dos lados do retângulo, você coloca um eixo chamado de diretriz. E daí que nem fala o pessoal do interior, daí você arrodeia. Daí você roda esse troço aqui, 360 graus. De vez em quando eu brinco com os alunos e falo assim, se você não tem copo em casa, você pega e compra um retângulo e fica fazendo assim com ele. Então, eu pegar o Oswaldino que está assim, aqui, pega o Oswaldino que está desse jeito e tomba ela aqui. É isso. Aquela coisa é exatamente isso. A Oswaldina aqui e a Oswaldina... Só que para criar a Oswaldina que está pingando agora, acho que ela está naqueles dias. Larga. Ainda bem que não pingou no computador aí. Isso aí. Pô, essa coisa é o quê? Na verdade, eu vou ser expulso depois dessa aula, tá? Ó, daí assim, na verdade você vai rodar um retângulo 360 graus. Essa coisa então é o quê? Esse rapaz aqui é um cilindro. Depois dessa aula não vai ter mais aula mesmo, então vamos aproveitar, né? Ó, olha que bonitinho, tio Lércio. 2 eu já matei. Cone, adeus. Cone. Mas os caras não tinham noção do que é um cone, né? Também comeu sardinha com leite condensado. Não pediu para decorar fórmula, não pediu para calcular nada. Mas só que tinha que saber projeção. Exatamente. Porque cilindro e cone são projeções geográficas. Eu já trabalhei em projeção geográfica aqui. Eu lembro até hoje daquelas. Só que sim, dá muita. Quando você vai fazer uma projeção cônica, por exemplo, daquele troço ali, dá uma diferença do caramba. Para fazer a projeção cônica. Eu trabalhei com eles aqui quando eu mostrei para eles olharem a diferença. Olha a Groenlândia olhando pelo polo. Uma projeção polar e cônica, ou cônica eu mostro por aqui, olha a diferença, como é que se olha assim. Geralmente o mapa nunca é visto desse lado. Se eu pegar, abri-lo para lá, eu faço uma projeção cônica ou polar, dependendo da situação. Beleza? Então assim, já tenho agora, em vez de você ter 20% só de chance de acertar, agora você tem 33%, só tem 33%. Vamos lá. Aí ficou fácil, né? Vamos para a próxima. Então, assim, uma outra coisa que você tem que saber é o seguinte. Não, agora eu vou para cá. É assim,
Quando você tem na figurinha lá na matemática que chama de prisma, é o seguinte. O prisma é uma figurinha que tem as duas bases paralelas e iguais. Ok? E as faces laterais são paralelogramos. No caso aqui vão ser retângulos. Pode deixar lá tranquilo hoje. É assim, olha que bonitinho. Se você pegar esse rapazinho aqui, a hora que você fecha isso daqui, você vai ter assim, um pentágono em cima. Você vai ter um outro pentágono embaixo. E essa coisa horrorosa é um prisma. Então assim, isso aqui é uma tampinha, isso aqui é uma tampinha e isso aqui seriam as faces laterais. Então assim... E esse prisma tem o nome da base. Parecendo um caleidoscópio. A ideia é parecida com o caleidoscópio. O caleidoscópio é um prisma, aquele que você fica mexendinho lá. Então, assim, quando você pega essas duas bases laterais, como essas bases aqui são pentágonos, então eu posso dizer que é um prisma pentagonal. Acho que eu descobri porque eles não deixam a gente junto. Mas é importante que o aluno ande na rua e olhe para a arquitetura e veja qual é a geometria que foi dado para a praça, qual a geometria que foi dado para o edifício. Os edifícios públicos seguem uma geometria. Não, e mesmo o pessoal da arquitetura trabalha com geometria. Isso aí embeleza ou enfeia a cidade. Tem que pensar nisso. Aqui no centro, assim, posso dar uma dica, tu tá aqui, quando você passa na Rua 15 em Curitiba, tem uns prédios mais antigos, é legal assim que eles começam paralelos, da hora que você vai assim, dê uma olhada na frente da CIA, você que é daqui, você que é de outros estados, dê uma olhada nas suas ruas principais. Eles têm assim uma distância de mais ou menos 40 centímetros entre os dois, embaixo, na base. Quando você olha para cima, eles estão se tocando. Dá um certo medinho. E tem um que ele começa numa posição e ele abre conforme ele vai subindo. E tem outros que são triangulares. Ele precisa se adaptar à forma do... O Laércio mora a tua casa ali perto dos edifícios aqui em Curitiba que são redondos. Um monte de moedinha, né? Eles são cilindros. Então, Eu só não sei como é que é dividido lá dentro. Quadrados. Você mora em qual... Ele faz assim, ele acaba escrevendo um quadrado dentro daquele daí, tem muita perda. Claro, perde demais. Ô, Laércio, então assim, e aqui assim, a hora que você sabia que aquilo ali é um prisma, você não matou a resposta ainda. Porque ele colocou prisma pentagonal, mas colocou prisma aqui. Então eu sou obrigado a ir para o último também. Mas daí um é em formato de pirâmide e outro em formato de tronco de cone. Vamos para o outro. E esse cara aqui é parecido com o que você falou, só que na verdade isso aqui é um tetraedro. Eu lembro do Galvão gritando lá, é treta. Não, ó. É treta. Essa coisa quando se levantar vai ser uma pirâmide de base triangular. É um tetraedro. Porque convergiu tudo para o mesmo ponto. Mas se eles seguissem paralelos, aí formava o Toblerone, é isso? Isso, mas exatamente. Só que para ser o Toblerone que o Laércio está falando aí, você está com vontade de chocolatinho suíço hoje, né? Daí assim, me lembrar de Toblerone agora só... Não gosto de comer mais que 3 por dia. Aquele de 200 gramas, né? O maior. O Toblerone que o Laércio está falando é um negócio assim. Ele é um chocolatinho suíço assim. Essa coisa é uma coisa assim, só que gigantão, né? Tem um de meio quilo. 400 gramas, se não me engano, tá? Então, assim, acabei de ver que o último é um tetraedro, mas o tetraedro é uma pirâmide. Então, olha que bonitinho. Aliás, a culpa desse troço é de vocês. Eu brigo com os professores de geografia quando eu vou trabalhar com eles. O professor de geografia fala assim, agora vamos pegar essa pirâmide de distribuição. Isso aqui não é pirâmide, isso é um triângulo. Se você fosse pegar uma pirâmide, você ia fazer um troço assim, tá? Os caras falam assim, é verdade, é um triângulo etário, gostei daí a criatura fala assim, a pirâmide de distribuição, ele falou assim, cara, vocês vão deixar os alunos com... um triângulo etário. É melhor. Vou chamar a atenção disso, não vou falar mais que a pirâmide etária é um triângulo etário, gostei dela. Depois o aluno pega e decora esse troço errado e é culpa de vocês. Etária, daí erra na matemática, você tem mais 20 minutos só para falar. Não, mais 5, esse aqui é rapidinho, fazer você fazer. Povo, questão 160, olha que bonitinho, para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados. Professor, mas o desenho não parece um quadrado. Vale o que está escrito, filho. Se ele falou que é quadrado, é quadrado. Pô, isso aqui é lado. Aceita, né? Isso aqui é lado, e acabou, é fé. Aceita, é dogma. Daí, exatamente, Foi a igreja que montou o quadrado agora, o mané. Ele é imaginário. Assim, você vai para o inferno de não passar, se você não acreditar. Então tá, um quadrado de lado 1. Conforme a figura a seguir, tá lá. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios, ou seja, isso aqui divide o lado na metade, o lado na metade, na metade e na metade. O que mais? E os pontos, os pontos médios de AP, QC, e AP e QC mede 1/4 da medida do lado quadrado. Não entendi, professor. Vou lá. Essa coisinha aqui mede 1/4 do lado, mas como é 1/4 de 1,
fica um quarto mesmo. Tá? Para um. Essa criatura aqui é um quarto do lado. Bom, você quer com dor ou sem dor? Sem dor. Sem dor? Então beleza. Ó, olha que bonitinho. São usados 2 tipos de materiais. Um para fazer parte sombreada da figura, que custa R$30 o metro quadrado, e outros para se fazer a parte mais clara, 50. Então o que ele está dizendo é o seguinte, vamos parar com a palhaçada aqui, para você fazer essa mais branquinha aí, custa 30, e para você fazer a mais escuritinha, custa 50 o metro quadrado. Meu caro Laércio, caso fosse tudo, eu não vi as respostas ainda porque eu sou vagabundo, mas caso fosse tudo escuro aqui, tudo, isso aqui 1 por 1 é 1 metro quadrado. Tá. Então o máximo que essa coisa ia custar é 50. É bom, tá certo. Eu já estava chutando que de repente já tinha algum valor acima de 50 e o cara tinha que ser louco daí. Tá. Já está escrito que era isso. Não, mas ele podia ter colocado na resposta, Lércio. Entendeu? Tá. Assim, porque o máximo que vai acontecer isso aqui vai ser 50. Sim. Daí assim, eu vou fazer que nem o Lércio falou. Isso aqui é uma coisa legal pro cara que conhece a matéria. Então assim, se você conseguiu dividir, se aquilo ali é um quarto, Lércio, vê se você concorda aqui. É meio, né? Isso daqui é tudo igual. Uhum. Um quarto mais um quarto mais um quarto mais um quarto dá 1. Beleza? Um quarto inteiro. Daí assim, agora tem um negócio bacaninha que às vezes o pessoal se lasca em matemática. Eu pego e vou fazer uma pergunta para você e vou ferrar com você também. Isso aqui é uma circunferência só para ajudar. Tô vendo. Se você... Não, é um geoide. Não, é uma circunferência. O meu geoide é o que eu quiser. Ó. Ô, Lércio, se você pensar isso aqui, o aluno erra bastante. Isso aqui é o raio de uma circunferência e o raio de uma circunferência. Qual triângulo tem maior área? O azul ou o pretinho ali? O pretinho, né? Os dois são iguais. Essa é a maldade. Sabe por quê? Porque... Não no teu desenho, né? Não, no meu desenho não. Vai pela ferra, papo. Tá bom. Para calcular a área do triângulo, eu preciso de base vezes altura dividido por 2. Então assim, a base desse triângulo é o raio. A altura desse triângulo você mede fora. A altura é 90 graus. Imagine você fazer assim, a altura tem que ser 90 graus. Não, você vai assim, não estou querendo me agarrar com o Lércio. Você vai na farmácia e vai medir a sua altura assim, sabe? Primeira coisa que o cara faz é dar aquela cutucada aqui no cabelo com aquele troço. Daí assim, encosta, lisa coluna. Não? É isso, ó. Então assim, essas criaturas têm a mesma base e a mesma altura. A base do triângulo ali cá também vai ser o raio e a altura também vai ser ali. Quando você tem um triângulo obtusângulo, você mede a altura fora dele. Então assim, tem a mesma base, tem a mesma altura, tem a mesma área. Por que você está falando isso, meu Deus? Olha que bonitinho. Essa base, essa base, essa base e essa base são todas iguais. Então assim, adivinha o que acontece com a altura desse triângulo cinza aqui, desse triângulo branquinho aqui, desse triângulo branco do lado direito. Claro, uma repete da outra, repete tudo. É tudo igual. Então, na verdade, aqui você vai ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 triângulos, todos iguais. Na verdade, não são todos iguais. Não, esse cara aqui tem muito mais base. Tem muito mais... Mas aqueles caras ali de cima têm a mesma. Não, todos os... Esse aqui, o 2, o 3, o 4, o 5, o 8, o 9, o 10 e o 11, tem a mesma base e a mesma altura. Agora vamos para a segunda parte, depois da bagunça. Fica aí, caneta. Eu estou bancando o vagabundo para não fazer cálculo, mas é facinho de explicar isso. Não, é sério, não. Quer ver que bonitinho? Agora sim, Lars. Eu vou acreditar. Não, mas não é. Quer ver como você vai acreditar fácil? Agora sim, ó. Não, tudo bem. Esse minuto dá em sobra. Quer ver, ó? Lars, vamos fazer assim. O que você acha que esse triângulo e esse aqui são? Como assim? Esse triângulo, a área desse triângulo verdinho aqui embaixo e verdinho aqui são o quê? São iguais. São iguais. Então, assim, o que você acha que esse triângulo aqui em cima e esse triângulo aqui embaixo são? Iguais. Isso, era isso que eu queria. Então, na verdade, assim, quando você pintar essa coisa fofa, você consegue assim, você consegue pegar esses 4 triângulos aqui, você consegue pegar esse aqui e passa para cá. Você consegue cortar no meio aqui, você pega esse aqui e passa para cá. E você consegue pegar esse aqui e passa para cá. Tradução. Esses 4 triângulozinhos, vamos lá, filho. Esses 4 triângulozinhos pela metadinha aqui, você consegue deixar os 4 aqui. Então você vai ter assim, 1/4 de branco, já vou dar tchau, ó. E 3/4 de preto. Vamos ver o preço dessa coisa. Eu sei que ele vai me dizer que tá tchau. Cadê, ó? O branco custa, a parte sombreada custa 30. Então, assim, você vai ter 1/4 dos R$50, que é o branco, e você vai ter 3/4
do R$30. Quando você pegar um quarto de R$50, metade é 25, metade é 12,50. Quando você pegar 3 quartos desse, isso aqui vai dar 90 dividido por 4, vai dar 22,50. Quando você somar 12,50 com 22,50, 35 pila. Não acertou. Não sabe fazer conta. Na verdade, assim, o certo seria colocar a medida lá. Um e tchau, então um e tchau. A outra que vem explico. Obrigado, valeu. Até, povo. Ó.